E o povo quer saber do Patrick agora. Vamos ver, rolou aí na entrevista. Você já desconfiava disso há muito tempo? Eu sempre desconfiei de tudo. Então, eu sempre pesquisava, sempre fiz isso, hackeava o WhatsApp dele e fazia Mulher tem instinto pra essas coisas, né? essas coisas assim pra me ver se eu conseguia alguma coisa. Eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levita Laís, né, a esposa do... Pareceu ser algo bem organizado ali. Uma distribuiu o print. O mais interessante é na hora que ela pega e sai distribuindo um monte de folha de panfleto ali com os prints. A outra gravou, enfim. Como é que chegou naquele momento? E deu dó do Patrick, né? Tá todo mundo preocupado com o Patrick aí, mas vamos ver o que ela fala. Na verdade, não foi organizado. Eu descobri de manhã, na quinta-feira pela manhã, né? Eu hackeei o WhatsApp dele, foi no dia anterior, no dia do Natal, à noite, que eu já estava desconfiada. Ele levou ela lá pra dentro de casa no Natal, como todos sabem. Ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa. Eu não convidei ela. Algumas pessoas estão falando que nós éramos amigas e tal. Eu não era amiga dela. Eu sempre deixei muito claro que eu não gostava dela. Todo mundo sabe disso. E você vê que ele foi pra tirar o microfone ali, ou seja, ali já entregou que realmente é verdade. Porque se não fosse verdade, né? Ele teria reagido de maneira diferente. Né? E ele convidou ela, convidou o esposo dela e eu entrei pra tomar banho. Quando eu saí do banheiro, eles já estavam sentados no meu sofá. Ainda convidou o esposo, ou seja, o Patrick tava lá no Natal, todo mundo fingindo que nada aconteceu. Nossa, como tanta hipocrisia, né, nesse mundo. É o fim do mundo mesmo, é o fim dos tempos, só pode. As conversas eram picantes? Eram conversas assim claras de traição? Eram bem picantes. Aí eu pensei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu preciso desmascarar eles, porque isso não pode ficar impune. E eu vou fazer isso hoje no culto. Conversei com as minhas irmãs. Até porque se ela não tivesse agido dessa forma, ninguém iria acreditar nela, né? Ia ser só mais um barraco e provavelmente depois ele ia falar que era tudo mentira. Mas como ela foi muito inteligente de tirar print, sair distribuindo, não tem como ele falar que não é verdade, né? Eu planejei tudo, falei com elas o que tinha acontecido. Elas ficaram extremamente revoltadas e foi assim que aconteceu. Você imaginou que ia chegar ao ponto de agressão, enfim? Eu não imaginei que iria chegar no ponto de agressão, até mesmo porque eu ia chegar na igreja, né? Eu planejei sim queimar as roupas dele todo, porque eu estava muito revoltada. Foi no auge da minha raiva. Eu cheguei na igreja. Tem um vídeo rolando que antes disso ela queimou algumas roupas dele. Mas já alguns vídeos saíram do ar. Não sei o que aconteceu, não sei se foi ela que tirou, não sei se algum advogado aconselhou ela a tirar. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que os prints também não tá na internet mais. E até na entrevista ela fala, né, que pode acontecer de rolar processo aí, mas vamos ver. A menina, né, que inclusive é prima dele, distribuiu os papéis e eu comecei falando, falei, vou falar, vou sair e ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e acabou. Só que na hora que eu comecei falando, ele olhou pra minha cara, no vídeo dá pra ver, ele tomou um negócio que ele tava bebendo, Gatorade, e deu risada, olhou pra cara dela e falou alguma coisa e deu risada. Ela olhou pra mim no deboche e deu risada. Aí a ira subiu e aconteceu o que aconteceu. Você pensa em voltar com ele? Olha, eu não penso em voltar, porque o que eles fizeram comigo foi de extrema covardia. Eu não desejo pra ninguém. E por enquanto é o certo, né? Assim, digamos assim, eu acredito que talvez não tenha chance de voltar, mas a gente sabe que na igreja isso acontece e às vezes as pessoas perdoam, né? E depois voltam. Então é muito triste, é muito delicado, é um assunto bem complicado de falar. Eu acho que quem tem que decidir é ela, a gente tem que respeitar aí o momento que ela tá sofrendo, até porque ela tem 4 filhos, gente. É muito sofrimento, eu acredito. O que eu tô sentindo hoje, eu não desejo pra ninguém. Ele te procurou já, né? Me procurou, me mandou várias mensagens, me ligou, mas eu não tô conseguindo nem falar com ele, nem... Procurou provavelmente pensando o quê? Ah, vou tentar consertar aí o estrago, porque senão eu vou perder a igreja, senão os membros vão sair da igreja, eu vou perder dinheiro, ela vai me colocar aí num processo, vou ter que pagar pensão, que não sei o quê. Provavelmente por conta disso, não é porque goste, digamos assim, da pessoa, porque é uma pessoa que realmente gosta, não age dessa maneira, ainda mais com deboche, que nem ela mesma falou, conforme as mensagens também. É um assunto bem complicado, gente. Não tem como você simplificar uma coisa complexa, né? com ninguém. O que você diria para essas mulheres que estão assim com você, né, e que sentindo essa dor junto com você? Se livrem
o quanto é tempo, faço o que tiver de ser feito, né? Porque eu acho que se fosse ao contrário, eu poderia estar até sem vida numa hora dessa. Não só isso, mas eu acho que também homens que já foram traídos sabem a dor que é passar por isso daí. Aí tem muita gente perguntando do Patrick, né? Porque ele não tem rede social nem nada do tipo, por isso que a gente não tá achando nada dele aí. Mas é bem delicado isso daí. E o Patrick, gente? Porque o Patrick também gerou vários memes nas redes sociais, né? Porque o negócio estava pegando fogo ali no culto e o Patrick seguiu tocando o louvor dele. Patrick, ele é um menino muito bom, sempre foi muito calmo, sempre foi muito tranquilo e ele não quer se pronunciar. Eu acho que todos nós devemos respeitar esse espaço dele. E nem deve dizer, né? Mas ela vai falar aqui sobre os advogados que estão aconselhando aí sobre o caso. Vamos ver. Ele não quer se pronunciar, mas você sabe dizer se ele e Laís terminaram, se estão juntos? Não sei dizer. A lei brasileira é horrível nessas horas, né? Porque não existe nenhuma lei que fale assim, por exemplo, em caso de traição, você perde o direito a tal e tal coisa. Em caso de... porque deveria ter alguma lei desse tipo. Eu acredito que se tivesse alguma lei nesse sentido, ó, se você trair, se você foi pego no ato ali da traição, você perde tal e tal e tal direito. Direito ali na hora que você vai fazer o divórcio, na hora que você vai fazer a separação de bens, na hora que você vai decidir a guarda dos filhos. Acho que alguns direitos deveriam ser perdidos, porque isso iria diminuir bastante. Iria diminuir bastante, até porque se a pessoa fosse pensar em trair, ao invés dela trair, ela iria terminar, ela iria se divorciar e depois cada um seguir a sua vida. Mas como não tem lei para isso, é um caos, né? Eu vi uma advogada, ela foi muito criticada, inclusive, mas ela não deu a opinião dela. Ela falou sobre a legislação brasileira, né? Que você corre o risco de ser ainda processada por eles, né? Qual é o sentimento, né? Olhar e pensar que você foi traída, que passou por tudo que você passou. Vê, ela corre o risco de ser processada por conta de tudo isso aí que tá acontecendo. E alguns advogados estão aconselhando aí. Vamos ver o que ela fala. E ainda correu o risco de ser processada, né? Porque, assim, parece até piada, né? Na verdade, ouvir de pessoas de fora, pra mim não faz diferença alguma. Mas o triste mesmo é a gente ouvir de pessoas de dentro, sendo que a gente tá certa, passar por tudo que passou, perder uma vida inteira praticamente, vivendo pra pessoa, pra ouvir de pessoas de dentro que a gente tá errado, sendo que todo mundo, o Brasil inteiro tá vendo a realidade. E você tem vários filhos, né, Ariana? Tenho 4 filhos, inclusive uma filha autista que está sofrendo muito, está muito agitada. A minha filha fica perguntando por ele. Esse é o X da questão, né? Porque às vezes vai ficar o Brasil inteiro do lado dela, mas a família dele ali, as pessoas próximas vão ficar contra ela. E aí é onde que a pessoa mais sofre, porque imagina, pessoas que você conviveu, que você de repente cresceu junto, que às vezes é familiar, que é amigo, que é pessoas próximas, ficar contra você. Esse é o mais sofrido, né? Fica perguntando por ele o tempo inteiro. Eu não frequentava a igreja. Você vê, ela não frequentava provavelmente porque já desconfiava dele, né? Mas eu tenho uma fé inabalável e a minha fé vai continuar a mesma. Até porque Deus não tem culpa dos erros dos homens. Falou com sabedoria aqui. Deus não tem culpa dos erros dos homens, né? Porque tem gente que mistura nessas horas religião com espiritualidade. Daqui pra frente, o que você espera da sua vida? Olha, sinceramente, eu espero que tudo isso passe logo, porque tem sido muito dolorido. É muito difícil ter que gravar vídeo, ter que falar ali, tentar ser forte, porque não é fácil, principalmente para nós que somos mães, que somos mulheres. E é um momento muito difícil. 7 anos com uma pessoa, você convivendo ali no dia a dia, criando seus filhos ali, se dedicando àquela pessoa, àquele casamento, àquela vida. Para isso acontecer é de extrema covardia o que eles fizeram. É algo triste, né? Muito triste. Bom, isso aqui foram algumas perguntas que mandaram para ela, né? Vamos ver aqui o que o pessoal quer saber. Eu não sei se o Instagram dela ainda tá no ar, mas eu encontrei esses vídeos aqui. Gente, começando pelo fato de eu sempre ter sido desconfiado de tudo. Eu nunca confiei em ninguém, nem confio até hoje. Então eu sempre tive essa desconfiança. E eu nunca gostei dessa Laís, na verdade. Nunca gostei dela. E sempre deixei claro isso pra todo mundo. Pensa em uma putaria pesada. É isso. Putaria pesada. Mas eu vou soltar tudo quando eu for dar a entrevista. Vou soltar tudo. Tá lá, ele me mandou tanta mensagem, mas tanta mensagem. Tá tudo aqui, filho, no meu telefone. Não sei se eu posto, se eu não posto. Não sei, porque eu também acho
Eu sei que o que ele fez foi errado, muito errado. Eu tô extremamente magoada ainda. Quem me conhece de verdade sabe. Ele fez isso. Ele, coitado, chorou. Meu Deus, na hora. Ele fez isso lá. Quem tava na hora viu. Gente, olha. Mas não sei se eu posto aqui as conversas de ontem, né? As mensagens que ele me mandou. É o que algumas pessoas estão falando, né? Provavelmente ele tá pedindo perdão, vai prometer mil e uma coisa, porque o cara quer ter a vida dele de volta, né? Digamos assim, ao normal, à normalidade. Quer ali, como que um pastor divorciado que passou por uma traição vai permanecer pastor? Os membros, provavelmente, não todos, porque sempre tem alguns que ficam do lado ali da pessoa, mas a grande maioria vai acabar saindo, né? E, e aí o cara vai pensar nos negócios, digamos assim, né? Porque pelo visto é um falso pastor, né? Até ela fala aqui em, em- é um falso crente, digamos assim, né? Uma pessoa que não pratica aquilo que acredita, que só tá ali por religiosidade, né? Não tá ali por espiritualidade, porque realmente tem fé. Tá ali tentando tirar vantagem. É o lobo em pele de cordeiro, né? Aquela pessoa que se coloca numa posição ali só para tirar vantagem das pessoas e não porque realmente tá ali para ajudar as pessoas. Eu não posto, sei lá. O que vocês acham? Gente, como eu falei, Patrick, ele é um menino muito de boa, tranquilo. Pensa em uma pessoa tranquila, que esbanja o Espírito Santo de Deus. É ele. Uma pessoa que tem uma paz, uma tranquilidade surreal, cara. Surreal. Pois é, amiga. E eu ainda saí como errado, tá? Porque ontem muitas pessoas... Até porque nessa hora o que que o cara vai pensar? Ah, vou ter que pagar pensão, vou perder meus filhos, vou perder, sei lá, a guarda compartilhada, vou ter que dividir os bens e tal. É nisso que a pessoa vai pensar, não vai pensar nela, né? Vai pensar nele. Por isso que ele tá pedindo perdão, tá querendo se humilhar, mas no fundo não tá arrependido. É aquela pessoa venenosa, digamos assim, né? da família dele, né? Tava me mandando mensagem, falando barbaridades comigo. Isso me deixou mais mal do que eu já estava. Sinceramente, me senti um lixo, sendo que o lixo é ele. Gente, todo dia eu ficava assim, ó, ai Deus, olha pra mim. Será que o Papai do Céu olhou pra mim? No caso, ela só expôs a verdade, né? A verdade é um fato, né? Contra fato não há o que fazer. Aí agora o cara vai tentar se arrepender e tudo mais, bababi, bababá, porque a verdade foi escancarada, né? Do contrário, se ela não tivesse feito isso, provavelmente ela sairia como errada. E aí fica a pergunta, Felipe, mas o que que a Bíblia realmente diz sobre tudo isso, né? Então, a gente sabe que essas questões aqui, por exemplo, pressão espiritual para perdoar ao qualquer custo, ela não é a qualquer custo. Existem diversas condições ali que a Bíblia deixa claro sobre você perdoar ou não. Por exemplo, aqui ó, Mateus 6,14 diz que a gente tem que perdoar, né? Por exemplo, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Mas aqui em nenhum momento diz que você é obrigado a conviver junto, por exemplo. Então fica essa observação aí. Segundo ponto, perdão não é a mesma coisa que reconciliação. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você querer continuar convivendo junto. Então, por exemplo, Romanos 12:18 diz: se for possível, ou seja, vai ter situações que não vai ser possível. Quando depender de vocês, vivam em paz com todos. Ou seja, quando depender de vocês. Só que tem situações que não dependem da gente, né? Então, por exemplo, no caso dessa moça, tem situações ali que não vai depender dela. Vai ter pessoas que vão ficar com raiva dela, vai ter pessoas que não vão concordar com ela. Até ela mesma fala que familiares ali, pessoas próximas, estão contra ela. O terceiro ponto por exemplo, Mateus 10:16 diz: Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, o perdão ele deve ser acompanhado de sabedoria, né? A pomba aqui representa a paz, né? E a serpente representa a malícia, ou seja, não adianta só você querer ter paz, sendo que tem pessoas com malícias aí com má intenção contra você. Então não adianta você perdoar, querer conviver junto e ficar, por exemplo, correndo risco de vida, ou correndo risco de acontecer alguma coisa com você. Então, deixar alguém te prejudicar repetidamente não é perdão, é falta de prudência, falta de sabedoria. Então tem gente que vai lá, perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro, aí chega uma hora que vira bagunça já. Já não é mais questão de perdão, é questão de falta de caráter mesmo. Então, alguns líderes religiosos podem minimizar essa questão da sabedoria. Então ele vai meio que obrigar você a perdoar ali, vai falar que você tem que perdoar e ponto final. Mas esquece que a Bíblia também fala que a gente tem que ser astuto como uma serpente, ou seja, você tem que ser, você não pode ser ingênuo, né? Você tem que ser sábio, você não pode ser ingênuo. Você
Você não pode achar que as pessoas não têm maldade contra a sua vida, por exemplo. Quarto ponto é o perigo de praticar o perdão e isso ser mal interpretado. Ou seja, alguns casos de traição, abuso emocional, até financeiro, onde a vítima é aconselhada a perdoar e esquecer. Não dá para você esquecer, gente. A gente é ser humano, a gente não esquece, a gente não é um robô. Então, enquanto o ofensor permanece ali sem consequência. Então, é como nesses casos de pastores que vão lá, traem a esposa e ele não quer lidar com as consequências. Ele quer simplesmente sair impune da situação. Então, você cria um ambiente onde a maldade prevalece, né? E sendo que a Bíblia diz o seguinte, ó, Provérbios 22:3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Agora, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, a pessoa prudente, a pessoa astuta, digamos assim, ela não vai querer lidar com as consequências, que é no caso desses caras aí que faz maldade e continua impune. Só que a pessoa esperta, ela vai buscar refúgio. Então, se você está sofrendo aí, no caso, nesse tipo de caso aí, traição ou qualquer coisa do tipo, né, abuso emocional, abuso financeiro, coisa do tipo, você deve buscar ajuda, você deve buscar refúgio. Então, a Bíblia também dá, digamos assim, lições sobre isso. Ela nos dá instruções sobre isso. Então, se você é mulher ou homem e está sofrendo traição, você deve buscar sim refúgio. Se você não se sente seguro, por exemplo, ou segura, você deve buscar refúgio, seja em outras pessoas, seja na lei, seja através de um advogado, seja através de meios legais, digamos assim. Então, Tito 3:10 diz: evite a pessoa facciosa, depois de ademoestá-la uma ou duas vezes. Ou seja, evite a pessoa maldosa, a pessoa que pratica o mal, porque ela pode fazer alguma maldade contra a sua vida. Então, quando não perdoar, pode ser uma decisão bíblica. Quando, por exemplo, não é nem questão de perdoar, é questão de conviver, né? Quando não conviver, vou até trocar aqui a palavra. Quando a pessoa é uma pessoa má, quando a pessoa, sei lá, já fez algum tipo de maldade. Então, existe limite para perdão? A Bíblia ensina que após tentativas de reconciliação e orientação é permitido se afastar. Tem até aquele versículo que diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O sexto ponto é a questão da falta ou falsa espiritualidade, né? Que é quando as pessoas querem te obrigar a ter um perdão ou um ato automático de perdão. Isso não existe, gente. Perdão é uma coisa difícil, né? Ainda mais quando a pessoa te machucou, te feriu, te fez sofrer, te fez chorar. É uma coisa bem delicada. Então, para quem acha que a Bíblia não dá instrução sobre perdão, sobre essas questões, a Bíblia dá sim instrução, inclusive ela orienta a você não ser ingênuo, a você tomar cuidado, a você buscar refúgio. Então, se você tem sofrido aí, não sofra calado ou calada, busque refúgio de alguma maneira. Mesmo que para isso você tenha que acionar a polícia, advogado, justiça, busque refúgio, né? Não fique sofrendo calado ou calado. Porque se você às vezes for buscar refúgio nas pessoas erradas, às vezes até mesmo dentro da religião, dentro da igreja, você pode acabar se frustrando e não tendo a ajuda que você espera. Então busque refúgio onde você vê que você realmente vai ter refúgio, né? Porque tem gente que às vezes busca refúgio nas pessoas erradas, recebe a instrução errada e fica sofrendo, porque acha que a religião obriga a perdoar e fica ali perdoando, perdoando e sofrendo. Não é assim, pelo menos não é assim biblicamente. Então é isso. Espero ter ajudado, esclarecido aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. E eu acredito que esse caso vai repercutir ainda. Se tiver mais vídeos sobre o assunto, aí eu trago mais conteúdo sobre isso.